Uma das perguntas que mais recebemos aqui é para onde você pode mandar os seus pontos. Hugo, para onde é que eu mando os pontos? Tem mínimo de transferência? Como é que a gente manda? Tudo isso são dúvidas das pessoas que estão começando no mundo das milhas. Então, para a gente sanar essas dúvidas, a gente vai fazer um apanhado geral das formas de transferência e de alguns detalhes que você tem que ter. Então, a gente está com a tela aqui aberta e a gente vai ver como é que você pode transferir esses pontos. Você pode transferir os seus pontos através do aplicativo, tá? Então, se você vai ter Livelo, Esfera, tá? IUP, seja lá qual for o seu banco, C6 lá com o programa Atomos, seja qual for, você pode fazer um envio pelo aplicativo, tá? Alguns programas também disponibilizam um site para você fazer o envio desses pontos. E na pior das hipóteses, se você não conseguir nem pelo aplicativo, nem pelo site, você pode utilizar o call center, mas eu não recomendo muito essa opção, porque geralmente demora muito. Só para lhe atenderem vai ser uma vida. Então a gente quer agilidade no processo. Call center só em último caso, ou se o programa permitir apenas pelo call center. A boa notícia é que eu não conheço, assim de cabeça, não lembro nenhum que seja apenas pelo call center. Se não me engano, o Banco Safra é apenas pelo call center, mas é um dos programas assim menos utilizados. Então, fica aí a dica, tá? Mas vai ser aplicativo ou site. Aplicativo na maioria das vezes. Os cuidados que você tem que ter é sempre ter atenção ao mínimo de transferência. Por quê? Existe uma quantidade mínima que cada programa permite transferir. Então imagina, você está querendo transferir uma certa quantidade de pontos, pensa que pode transferir e quando vai ver não pode porque não atingiu o mínimo necessário para fazer a transferência. E às vezes você pode ficar impossibilitado de fazer um resgate por apenas esse detalhe. Sempre deixe seu cadastro atualizado. Então muitas vezes ele vai pedir para confirmar os dados da emissão. Então, por exemplo, na Livelo, ele manda uma mensagem para o seu celular. Imagine que você trocou de celular e precisa atualizar. Então a dica que eu deixo é sempre deixar o seu cadastro atualizado. Mudou de celular, mudou de e-mail, cadastra lá na plataforma, tá? Seja da Livelo, do Esfera, seja do que for, mas sempre deixa o teu cadastro atualizado. Sempre mantenha os mesmos dados nos programas de fidelidade dos bancos e das companhias aéreas. Isso é um detalhe muito importante. Para vocês terem uma ideia, eu tenho uma conta da TAP que é travada. Por quê? Porque o nome da pessoa que está na Livelo e o nome da pessoa que está na TAP difere apenas de um sobrenome. E com isso não é possível fazer a transferência dos pontos. Eu já mudei o nome na Livelo, não deu certo. Já mudei o nome na TAP, não deu certo. Mas se você tem o mesmo nome na Livelo e o mesmo nome na TAP, por exemplo, você consegue fazer essa transferência. E existem outros programas que você pode ter esse problema também. Então sempre mantenha os mesmos dados da mesma forma nos programas de fidelidade dos bancos e das companhias aéreas. E além de tudo isso, sempre registre a transferência. Fez a transferência, gerou o comprovante, guarda, tira um print, faz um vídeo, alguma coisa que você tenha o registro para comprovar que você enviou a pontuação. Outra dúvida que muita gente tem é em relação aos bônus, mas aí a gente vai ter uma aula específica para bônus, transferência bonificada. Fica tranquilo que vai ter ainda. A gente fez uma tabelinha aqui para você consultar os mínimos de cada programa. Claro que não colocamos todos os programas, até porque senão essa aula ficaria muito extensa. Mas a gente vai deixar um link aqui do Passageiro de Primeira, que é um site que traz muitas informações sobre o mundo das milhas, muito interessante. Recomendo que vocês acessem também, caso o seu cartão não esteja aqui. Então a gente pegou os cartões mais comuns e a gente está colocando aqui, ó. Por exemplo, na Livelo você pode transferir um mínimo de 10 mil pontos para Smiles, 20 mil para Latam, 1000 para o Tudo Azul, 20 mil para o Iberia e 1000 para a TAP. Você ainda teria a condição aqui de mandar para outros programas, mas eu coloquei aqui só os mais comuns, tá bom? Até porque a maioria dos resgates dos outros programas, eles estão no nível mais avançado e a gente fala sobre isso lá no Incrível Mundo das Emissões, que é o nosso curso sobre emissões de passagens aéreas, como baratear. É um curso completo sobre emissões, tá?
Já no Esfera, você vai ter aqui ó, um mínimo de 30 mil para todos. Ó. Então, você vai ter que sempre mandar 30 mil Esfera para poder gerar os pontos lá. Tudo bem? Lembrando que o Esfera não passa para TAP, tá bom? E nem para Livelo. Ô, tu colocou Livelo aqui, ninguém envia para Livelo, não? Tem uma pessoa que envia. Ó. O Atomos do C6 Bank, ele envia para Livelo. Então, é muito interessante, por quê? Porque você acumula pontos lá no Atomos e você consegue transferir para Livelo. Então, você tem um cartão que pontua 2,5 pontos por dólar dentro da Livelo. Olha que interessante, nenhum cartão da Livelo pontua tão bem assim e você pode conseguir essa pontuação mandando do C6 para Livelo. E aí você segue aqui na tabelinha e vai vendo aqui os principais programas e os mínimos de transferência. Eu não vou me alongar muito porque essa aula está disponível para você, é só dar um pause agora e você vê o mínimo de transferência aí de cada um. Se o seu cartão, o seu programa de fidelidade não está aqui, acessa no link da descrição que você vai ter acesso lá ao site do Passageiro de Primeira, onde ele mostra uma infinidade de programas de fidelidade e os mínimos de transferência. A gente vai ficando por aqui e a gente se vê nas próximas aulas. Até mais!